sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E estamos estudando essa obra muito linda, já que estamos às vésperas do Natal de Jesus. E é a obra Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. Hoje estamos aí às vésperas, não é, meus amigos, da comemoração do Natal de Jesus. Estamos no capítulo 20, no trabalho de exemplificação. E a gente tem o estudo todo em termos de uma fala de Lucas, no capítulo 23, versículo 39, em que está dito assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E aí ele veio trazendo para nós algo muito interessante para a nossa meditação acerca do trabalho mediúnico. Diz ele assim: o trabalho mediúnico é fonte inesgotável de ensinamento e bênçãos ao aprendiz disposto a exercer sua atividade com seriedade e abnegação. Então aqui já deixa a coisa para pensar. Porque o trabalho mediúnico não é para a gente encher o tempo, não é para a gente aglomerar pessoas à volta do médium, não é para nada disso. Não é para abrandar solidão, nada disso. Trabalho mediúnico é para a gente aprender, mas a gente só vai aprender se a gente trabalhar com seriedade e abnegação. O que é seriedade? Gente, não é brincadeira. Tem disciplina, não foi a gente que criou o trabalho. Eu falo muito isso, sabe? Para mim mesmo. Eu não criei o trabalho. Então eu tenho que respeitar a disciplina da tarefa, né? E a abnegação é abrir mão de muitas coisas, vai ter que exigir renúncia mesmo. E a gente muitas vezes quer entrar no trabalho mediúnico como entra no mercado, como entra em qualquer lugar. Então eu não penso na necessidade da preparação. Eu acho que pode ser do meu jeito. Não pode, gente. O trabalho é o jeito de Jesus, porque não fomos nós que criamos a mediunidade, nem fomos nós que criamos o trabalho. Podemos até ter sido aquele médium que foi utilizado pela espiritualidade para a implantação de uma tarefa, mas a tarefa não nos pertence. Então, quando eu estou administrando algo de alguém, eu tenho que ter muito critério, né? Ter muita limpeza, ter muita compreensão para saber o que eu estou fazendo. Não dá para ser de qualquer forma, não dá para ser sem pensar, sem perceber, sem analisar, e para isso tem que estudar. Porque se eu não estudo, eu não sei o que eu estou fazendo, o seu instrumento é pacífico, mecânico. E trabalhando, meus amigos, com a dor dos outros, né? Dos outros encarnados e desencarnados, que a maioria dos usuários da mediunidade somos criaturas necessitadas mesmo da misericórdia, do amparo, do entendimento da vida. Carregamos as nossas marcas, né? Então, brincar com a dor dos outros não é algo saudável. Então, continua o irmão Carlos a falar assim: entretanto, é comum, em todo momento, verem-se os medianeiros, os mensageiros das verdades divinas, serem testados em suas maiores dificuldades. Ah, meu Deus do céu! E aí, vamos pensar quais são as dificuldades da gente. Orgulho, egoísmo, inveja, incompreensão, ideia de poder, ideia de mando, a gente é testado nisso. E, infelizmente, nem sempre a gente consegue ganhar uma boa nota nessa questão, não é? Porque a gente tem muito apego ao que é transitório ainda, não é? E ele coloca
aqui. O testemunho é a marca maior do crente, prova inerente de sua fé, já que, segundo Tiago, a fé sem obras é morte em si mesmo. E muitas vezes eu penso nas obras exteriores. Pois é, mas eu faço caridade. Eu ajudo, eu limpo a minha casa espírita, eu ajudo na cesta básica, eu ajudo nisso, naquilo outro. Mas será que eu me ajudo? O que eu faço, do entendimento da doutrina? Será que eu procuro, dentro da doutrina, os recursos para ser um indivíduo, um espírito mais equilibrado e mais consciente do meu papel na vida? São pontos, amigos, que a gente tem que ponderar. Às vezes eu penso na obra de fora, mas a obra de fora, às vezes, é muito mais fácil do que a obra dentro de nós, O maior combate é esse combate interior, que nem sempre eu estou atento na realização, no processo, no projeto de embelezamento moral. E ele continua nos falando assim: é seu papel, quer dizer, o papel do médium, trazer a todo instante a mensagem de amor, justiça e verdade conferida a ele, de modo que os homens consigam ver nele a coerência dos seus ensinos. Meu Deus, eu já falei muitas vezes em coerência aqui, falei até de uma direção do meu trabalho profissional, em que ela, quando começava, alguns de nós, a gente começava a fazer alguma coisa assim: olha a coerência, pessoal. O que é coerência? Se tem um objetivo, se tem um discurso, naturalmente, esse discurso ele irá sugerir um esforço para que a palavra não fique solta, não fique vazia no ar. Então, a gente não passa o amor, a gente não passa a justiça, a gente não passa a verdade. A mensagem é essa: os bons espíritos passam através de nossa mensagem. A gente tem que tentar viver isso, fazer a diferença. É esse o desafio do cristão. Fazer a diferença no ambiente. E não é só, e aí a gente já está colocando, que não é só a obra material, mas sobretudo a vibração, o nosso olhar, o nosso acolhimento, o nosso entendimento. Isto é fruto da tarefa mediúnica, sentida e consentida. E ele continua falando: no momento do Calvário, Jesus, que dera todo testemunho da sua missão divina, que ele ainda exerce. Vamos colocar, hein? Jesus não passou, não. Jesus continua nesse trabalho maravilhoso que ele falou, que daria conta da gente. E a gente está andando passinho de tartaruga, devagarzinho. Então, ele não desiste de nós. Ele está pronto a dar conta de cada um de nós, Então, no momento do Calvário, foi considerado pelo ladrão revoltado a realização de prodígios, atendendo aos seus desejos, mas que não tinham o menor sentido dentro do messianato do Cristo. E aí a gente pode pensar também, meus queridos, que a gente muitas vezes vai ser solicitado, como ele fala aqui, assim também ocorre na vida dos trabalhadores da vinha do Senhor, estando a serviço do bem, oferecendo recursos de auxílio aos necessitados que lhes buscam. Eles são chamados a materializarem os desejos inferiores das criaturas que não aceitam ou não querem entender o objetivo dos seus sofrimentos. Porque aí a criatura chega, conforme nós vimos há 2 lições atrás, na última quinta-feira, a pessoa quer milagre. Aí ela acha que idolatrando o médium, dando presente ao médium, elogiando o médium, ela vai ter um papel assim preponderante dentro do atendimento dos seus desejos, seus caprichos. Mas e o projeto reencarnatório? O que o médium talvez devesse dar de melhor seria o quê? O entendimento do projeto reencarnatório, o entendimento que eu sou filho de Deus, que eu não estou largado de qualquer jeito por aí. O entendimento,
que a minha vida, ela precisa ser proveitosa porque ela é importante para o meu crescimento enquanto pessoa, e eu preciso me alegrar nesse processo de ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais digna. Este é o grande projeto da mediunidade, que nem sempre vai ser para mim a consolação que eu busco, mas vai ser a orientação que eu preciso. Porque está apoiado em quê? No amor, na justiça e na verdade. Mas, muitas vezes, as pessoas querem os seus desejos materializados, a sua cura, o seu emprego, a sua vida material, né, reconstituída, essas questões todas. E o médium, às vezes, se sente frustrado, porque os bons espíritos não vão acenar com aquilo. Muitas vezes não é a cura, mas é uma melhora. É uma mudança de ponto de vista. E é muito interessante que a gente, quando aprende a canalizar o nosso pensamento, né, a organizar o nosso pensamento, a nosso processo de dor vai ficando diferenciado. A gente já falou muitas vezes dos doutores da alegria, né, das músicas, os seresteiros que vão. Lembro até daquelas pessoas, uma vez vi uma reportagem, que eles iam à casa de festas. E na casa de festa tiravam a decoração. Iam no domingo, quase sempre as grandes festas se realizam no sábado, e faziam buquês, remontavam um buquê de flores. Iam aos asilos entregar os vovozinhos e as vovozinhas. Olha que alegria aquela presença dava, que emoção aquela atitude colocava. Vamos dizer, não tirou ninguém da velhice, não eliminou a velhice de ninguém, não tirou ninguém no asilo, mas foi dado um momento de refrigério. Então a mediunidade, ela vai dar a todos nós o refrigério. Tá doendo? Tá, mas eu entendo que porque tá doendo e daqui a pouco vai passar e eu vou ficar muito melhor do que estou agora. Isso aí é uma expectativa lógica, verdadeira, justa e amorosa que a mediunidade com Jesus pode levar a criatura, né? Pode levar a alma. Entender o objetivo do sofrimento, né? Aceitar o sofrimento sem parar de trabalhar, fazer o trabalho que é possível. Tudo isto é estímulo santo trazido pela mediunidade, né? E tudo isso vem corroborar o objetivo da nossa reencarnação, da nossa vida, da nossa existência. Nós que estamos aqui reunidos em torno da Rádio Rio de Janeiro, nesse período em que estamos nos preparando para a comemoração do Natal de Jesus aqui no nosso planeta, na comunidade cristã, temos que ter isso assim muito em mente. A gente sabe que é um período, tem os presentes, tem isso, tem aquilo, e a gente pergunta, será que eu tenho que oferecer aquele presente mesmo que está fora das minhas possibilidades? Será que aquilo é útil para a criatura? Ou será que muitas vezes a minha presença, o sentar de tardinha, não é? Junto ao outro, comer um bolinho junto, né? Uma conversinha, cantar uma canção, não seria interessante? E a rádio, ela vai cumprindo esse papel. Eu lembro de alguém que foi visitar alguém e levou o rádio, né? E ali foi no momento da prece das 6 horas. E aí a pessoa falou assim, olha, vim para fazermos a oração da Ave Maria junto. E a pessoa não era nem espírita, o visitando. Mas a pessoa gostou tanto, se emocionou tanto, que acabou até querendo ficar com o radinho, e ficou com o radinho para ouvir. Isso há muito tempo. Então, gente, é esse o papel da mediunidade, é esse o papel da rádio, é esse o papel da casa espírita. Levar essa consolação, mas que não se mistura com promessas ilusórias. Esse é o perigo que a gente entra, de entrar na ilusão para agradar o outro, mas aí a gente foge da justiça, da verdade e do amor. E o nosso irmão Carlos, no livro Mediunidade com Jesus, através do médium Roberto Lúcio de Souza, na lição 20, que fala no trabalho de exemplificação,
em que ele analisa uma fala de Lucas, anotada em Lucas, capítulo 23, versículo 39, em que ele fala assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E aí ele vem dizendo sobre os médios, né? De outras vezes, são questionados a explicarem suas próprias condições. E, gente, se possui em si dons tão importantes para a vida de tantos, por que não lhes seriam úteis diante de suas dores? É na hora que a gente vê o médium com problema de saúde, problema familiar, problema financeiro, problema social. A gente fala, mas ele não tem os espíritos aí que ajudam tanta gente? Cadê a ajuda a ele? Só, gente, que aí está a posição do médium. Ele pode estar passando por tudo isso, e até sofrendo por tudo isso, mas sofre com compreensão. Sofre na certeza da transitoriedade. E na maioria das vezes, queridos, sofre trabalhando. É aquele médium que chega no trabalho, sabe lá Deus rompendo que barreiras, mas ele chega com um sorriso, ele chega dando graças a Deus por estar presente ali. Essa é a obra que ele está fazendo. Não é a obra material, da transformação material, mas é a obra da transformação moral, desse trabalho moral que é feito. E aí ele continua dizendo: esquecem e não entendem os homens que, à exceção de Cristo, todos que aqui estiveram ou estão, teriam não só o papel de mensageiro do Pai, mas também trariam cicatrizes e feridas a serem reparadas e sanadas. E o abandono ou a suspensão de suas provações não traria um fim útil para os seus espíritos. É isso, né, gente? A questão de utilidade. Se a pessoa passar uma encarnação todinha, vamos pensar, meus amigos, sem acrescentar, sem mudar nada. É a mesma coisa que a gente fazer uma viagem. Eu vou fazer uma viagem de 12 horas. E aí eu viajo, chego lá, não vi nada. O que você viu? Eu não vi nada, não. Eu dormi, fiquei conversando à toa, não vi nada. Aí chega lá, vai ter que voltar, né? Vai ter que voltar. Mas que aproveitamento levou para chegar lá ao ponto da viagem com alegria? E o que eu vi, o que eu observei, para contar quem está do lado de cá, das emoções e da beleza e da oportunidade, né? E de aproveitar bem essa grande viagem. É a nossa encarnação. A gente às vezes passa por estações, por situações sem valorizar. E aí a vida passa, o tempo passa, e muitas vezes é marcado por períodos depressivos, né? A crise dos 30, a crise dos 40, dos 50, dos 60. Nesse período mesmo de Natal, tem aquela música que é muito trazida, né, pela cantora Simone. Então é Natal, o que você fez? O ano termina e renasce uma outra vez. E tem gente que fica muito aborrecida, porque na verdade é uma música que leva a reflexão. Está acabando o ano. O que eu fiz nesse ano? E aí qual foi a minha obra? Reformei minha casa, juntei mais dinheiro, troquei o carro, tá, isto passei de ano, tudo bem. Mas o que eu fiz para mim? Será que eu consigo fazer uma avaliação? Como é que eu estava em janeiro e como é que eu estou agora? Acrescentou alguma coisa? A minha capacidade de paciência, de tolerância, de compreensão mudou? Qual foi o acréscimo? Então isso, gente, é muito importante para a gente não sair da posição de mensageiros. A gente falou da lâmpada e mensageiro é quem leva a mensagem. O médium leva a mensagem de Jesus. Mas ele vai levar do jeito que ele é. Então, muitas vezes ele traz
cicatrizes e feridas que estão sendo reparadas, né, dando um jeitinho, algumas até sanadas. E tem isso, gente. E muitas vezes tirar a dor é levar a gente a uma distração. É levar a gente ao não cumprimento da tarefa. Então a gente acaba se atrapalhando muito com esse mau entendimento das nossas dores, não é? Então, ele vai dizendo aqui, na realidade, à medida que a mediunidade alastra-se sobre a crosta, envolvendo a maioria da humanidade, mais e mais ela se apresenta a indivíduos cheios de dificuldades morais a serem resgatadas. Olha, amigos, nós que trabalhamos em departamento mediúnico da Casa Espírita, é muito interessante, vai mudando o perfil. Antigamente a pessoa chegava, estudava, tinha alguma intercorrência mediúnica, a gente orientava tranquilo. Mas agora, gente, assim, após a pandemia, antes um pouquinho, mas após a pandemia, a gente vê pessoas com muitas dificuldades morais, muitas dificuldades materiais, mas que estão ali. E aí qual é o papel da Casa Espírita? Vamos acolher, vamos colocar no trabalho. Muitas vezes alguém fala assim, mas não é prematuro colocar o fulano no trabalho, não. A gente pergunta assim, meu Deus do céu, se não colocar no trabalho, como é que ele vai ter um prumo? Como é que ele vai ter um compromisso? Como é que ele vai ter a possibilidade de essas suas feridas morais serem reparadas ou serem sanadas? Onde é que vai estar o remédio? Já que está na programação dele ser médium. E quem reencarna como ser médium deve exercer a mediunidade, né? Deve exercer, pegar no arado. E aí o nosso irmão Carlos encerra dizendo assim, eles são veículos da verdade. Muitos até compreendem-na no campo do intelecto, mas falta-lhes a vivência. Hoje, pelo veículo da internet, todo mundo sabe o que é mediunidade. Existem livros, estudos, palestras, até, gente, tem lá na mídia como saber se é médium ou não é, como saber se seu guia espiritual está perto ou não, quais são os sinais de mediunidade, tem tudo isso lá. A teoria está ali, certinho, mas e a vivência? E o apuro da sensibilidade? Porque tudo isso é com muita pressa. E para captar o que é superior, tem que ter espaço de silêncio, de concentração, de meditação, que quase sempre, quando eu estou com as minhas feridas e as minhas cicatrizes, eu não consigo ter esse espaço para isso. Eu não consigo ter espaço para a espiritualidade me intuir, me ajudar. E aí esse espaço é o espaço da Casa Espírita. Por isso esse cuidado que as casas espíritas organizadas têm, de reunir os médiuns, conversar com os médiuns, tem momento de estudo, de oração, de reflexão, para que o trabalho possa ocorrer da melhor forma possível, mesmo com nós, que somos indivíduos cheios de dificuldades morais a serem resgatadas. A mediunidade não vai livrar a gente do resgate, não tem essa barganha, mas vai nos dar condições de vivenciarmos o bem intensamente. E aí ele encerra dizendo, falam do que ouvem, mas a sabedoria ainda não lhes é uma conquista, estando incapacitados para situações diferentes daquelas as quais a lei divina determinaram para as suas atuais encarnações. Que a gente possa, meus amigos, nesse momento em que a gente está se preparando para a celebração do Natal de Jesus, a gente dedicar um momentinho para exemplificar essas lições do Mestre, através do exercício abençoado da mediunidade na Casa Espírita. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.